Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao curso sobre a utilização dos formulários. Neste primeiro módulo, nós vamos ver como criar formulários através do Google Forms. Tá? Então, a maneira da gente abrir os formulários é bem simples, né? A gente pode vir aqui no Google e digitar Google Forms ou Forms Google, né? Da maneira que você preferir. Ou se você já tiver uma conta no Google, né? Se você já tem um e-mail do Google e você deixa ele logado no seu computador, você pode vir até aqui a parte superior direita, né, do seu navegador e clicar aqui na opção do Google Apps, que são essas bolinhas aqui, né? Quando você clicar ali, ele vai abrir uma série de opções e você pode deslizar aqui a barrinha até lá embaixo. No final, nós vamos ter ali, né, quase na última opção, a opção dos formulários. Então, se você clicar ali, né, ele vai direcionar para a tela dos formulários, que é essa daqui que já deixei aberta. Tá? Como funcionam os formulários? Os formulários, inicialmente, eles são utilizados para diversas modalidades. Tá? Tanto que o Google ele já traz aqui alguns modelos para você, se você quiser já algo pronto, por exemplo, um convite para festa ou fazer uma inscrição para algum sorteio, já tem algumas opções prontas. Tá? Se a gente vier aqui na opção de galeria de modelos, a gente tem algumas coisas já prontas, né? Só que para nossa finalidade, como professores, nós não temos aqui um modelinho pronto. Acho que até tem, tá? Mas eu sempre prefiro criar ele a partir do zero, porque a gente consegue personalizar da maneira que nós desejarmos. Tá? Então eu vou clicar aqui na opção em branco, né? Ele vai direcionar para uma outra página. Essa página aqui já é o nosso formulário. Então a gente precisa dar um título para ele. Tá? Geralmente nessa opção aqui nós vamos colocar ali o nome da nossa atividade, o nome da nossa avaliação. Tá? Então aqui eu vou colocar como avaliação teste. Tá? O nome da minha atividade vai ser avaliação teste. Reparem que quando eu mudar o nome aqui, automaticamente ele altera a opção aqui no campo do título do formulário. Uma coisa importante que a gente precisa saber, que é o seguinte, onde esse formulário vai ficar armazenado. Esse formulário fica armazenado no seu Drive do Google. Então, se você quiser acessá-lo de novo, a opção seria você vir aqui nos forms, né, que ele já vai trazer todas essas informações de uma maneira muito prática, ou se você acessar a sua página do Drive, ele também vai estar lá. Então, esse é um ponto importante, porque você vai querer extrair dados desse formulário depois. Então, é interessante que você tenha acesso ao Google Drive para conseguir. Tá? Então, vou chamar aqui de avaliação teste. Na parte aqui, na linha de baixo, eu posso colocar uma descrição. Isso é geralmente para orientar os alunos. Então, vou colocar aqui, ó, formulário de avaliação teste. Aqui, geralmente, você coloca as informações que são pertinentes. Então, se você está aplicando isso como uma atividade ou uma avaliação, então você vai estabelecer um prazo. Então, você pode colocar o prazo para responder de 5, 8 do 8 a 15 do 8, por exemplo. Você já deixa as diretrizes aqui nessa descrição para que o aluno tenha essa orientação necessária para conseguir fazer, ok? Na linha de baixo, nós já temos a primeira pergunta. Tá? Eu gosto de fazer o formulário da seguinte maneira, né? Imagine que nós estamos dando uma prova. Então, o aluno, primeiro, ele vai preencher o cabeçalho da prova com suas informações, nome, RA, e aqui, eventualmente, é bom a gente coletar um e-mail para depois disparar os resultados para o aluno. Então, eu sempre gosto de trabalhar com a ideia de sessão. O que é uma sessão? O Google Formulários ele permite você
separar os seus formulários em diversas páginas. Tá? Então, a minha primeira página, a minha primeira sessão, vai ser ali perguntando o nome, o e-mail e o RM do aluno, a turma, eventualmente. Tá? Então, vou clicar aqui em adicionar sessão, vocês vão reparar que ele vai colocar sessão 1 e sessão 2. Ó. Aqui é a sessão 2 de 2, aqui é a sessão 1. Então, para eu conseguir adicionar perguntas em uma sessão e em outra não, eu vou ter que clicar sobre algum elemento dessa sessão, tá bom? Para a gente transformar isso daqui em uma avaliação, ou seja, para a gente conseguir contabilizar as questões, eu vou vir aqui em configurações, tá? E eu vou marcar a opção de criar teste. Tá? Agora é um passo importante, porque se a gente vai criar um teste, entende-se que os alunos vão poder saber qual foi o resultado deles. Então, é interessante que a gente coloque a opção posteriormente depois da revisão manual. Por que essa segunda opção? Porque se a gente deixa marcada primeiro, o aluno, quando ele responder a avaliação, a atividade, ele já recebe um feedback, ele consegue ver o que ele acertou e, eventualmente, eles podem se comunicar. Tá? Essa opção aqui, você, professor, vai ter que liberar automaticamente a resposta para o aluno. Tá? Parece complicado você pensar, bom, eu tenho 300 alunos, mas o programa vai deixar uma opção que facilite a nossa vida. Tá? Então, o que mais que a gente pode ter nesse quiz? Configuração dos participantes. O que os alunos vão poder ver? Eles podem ver as perguntas que eles marcaram errado? Podem. Podem ver as respostas certas? Podem. Eles podem ver o valor de cada questão? Podem. Tá? E aqui de baixo a gente já pode padronizar quanto nós queremos para cada questão, ou seja, quanto eu quero que cada questão valha, né? Então, isso aqui eu só posso trabalhar com números inteiros, tá? Então, ou 1, ou 2, ou 3. Tá? Então, vou deixar como padrão 1 ponto. Tá? Finalmente aqui, né? Gerenciar como as respostas são coletadas e protegidas. Tá? Então, obrigatoriamente, nessa configuração, a gente vai precisar que os alunos coletem um e-mail. Tá? Então, é a maneira como eles vão receber o feedback. Tá bom? O restante aqui são configurações que não nos interessam. Tá? Você pode, eventualmente, querer colocar uma barra de progresso para o aluno saber como ele vai... como está o avanço dele. Aqui tem uma opção interessante, que eu acho que é embaralhar a ordem das perguntas. Eu sempre marco essa opção, tá? Para que, se for eventualmente uma avaliação, dificulte, tá? É bom frisar que a gente vai dificultar e nunca conseguir evitar plenamente que eles colhem ou que eles consigam conversar, tá bom? Então, eu deixo essa opção aqui marcada para que a ordem das perguntas fique embaralhada e dificulte um pouco mais essa cola dos alunos. Tá? Pode desmarcar essa opção aqui, né, de mostrar o link para enviar outra resposta. E aqui tem uma mensagem de confirmação. Eventualmente, se você, né, na última página, se você quiser deixar alguma resposta para o aluno, você pode colocar ali. Eu geralmente deixo essa resposta aqui padrão, tá? Sua resposta foi registrada. Não precisa mexer nessas opções aqui. Tá? Então, basicamente, agora nós criamos a configuração para fazer o formulário. Tá? Agora vamos criar aqui como se fosse uma avaliaçãozinha. Um detalhe importante que você pode ir visualizando como o seu formulário está ficando. Tá? Se eu clicar aqui no olhinho, tá? Nessa opção do olhinho, ele vai mostrando para a gente aqui como que o nosso formulário está, certo? Então, olha só, o nosso formulário, por enquanto, está mostrando aqui a avaliação teste, o formulário pode ser respondido do dia 8 ao dia 15, e aqui está coletando e-mail. Tá? Então, obviamente, essa aqui é a tela inicial, é o nosso cabeçalho. Para o aluno conseguir ver as perguntas, ele vai precisar preencher esses dados. Tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Para fechar a visualização, é só fechar essa página aqui.
ele volta para a página de edição. Outro detalhe, gente, tudo que você faz nesse formulário, ele já vai salvando automaticamente. Você não precisa clicar em nenhum botão para salvar e você não precisa se preocupar que tudo que for feito vai ficar salvo no seu Google Drive. A desvantagem é que se você eventualmente vem aqui, esbarra o dedo e deleta, ele já está salvando. Então tomem muito cuidado com o que vocês vão fazer e dependendo do que for feito, vocês podem usar o botão Ctrl Z para desfazer. Tá? Então aqui, ó, na minha seção 1, na minha página inicial, eu ainda quero adicionar duas informações para o aluno. Primeiro, eu quero adicionar uma pergunta com o nome completo dele. Então eu vou por aqui, ó, nome completo. Esse nome completo vai ser uma resposta curta. Reparem que o Google, à medida que você digita a pergunta, ele já vai tentando enquadrar essa pergunta num tipo específico. E eu tenho perguntas que podem ser perguntas de resposta curta, que aceitam um mínimo de caracteres, ou eu posso ter perguntas longas, né? Vamos supor que você quer fazer um formulário para o aluno fazer o resumo de alguma aula sua. Você vai deixar a opção de parágrafo, tá bom? Eu posso ter perguntas também de múltipla escolha, que é a forma mais simples da gente usar o formulário, ou eu posso ter caixas de seleção. São aquelas perguntas que o aluno pode marcar determinadas opções para conseguir responder. Enfim, aqui tem uma série de opções, isso aí é mais particular de cada professor. Então, o nome completo, reparem, ele já pegou como uma resposta curta, ou seja, o aluno ele vai praticamente só responder o nome dele. Tá? Aqui eu vou marcar essa pergunta como obrigatória, que se o aluno não responder o nome, ele não consegue avançar no formulário, tá bom? Então, eu deixo aqui como resposta obrigatória. E aqui eu vou tirar, né? Eu vou clicar nessa opção de respostas corretas. Né? O nome do aluno não tem certo e errado. Então, eu vou reduzir aqui, ó, reparem, estava com 1, eu vou reduzir a quantidade de pontos para 0, tá bom? Então, pronto. Ó. E eu vou adicionar uma outra pergunta com a classe do aluno, né? Essa classe eu vou colocar como múltipla escolha. Tá? Eu vou deixar, por exemplo, eu faço geralmente formulário personalizado para cada classe. Tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, primeiro A. Certo? Vamos ver, aqui também eu vou deixar essa pergunta como obrigatória e eu vou desmarcar a pontuação aqui. Tá? Então, vamos visualizar como que está ficando. Ó. Certo? Então, nós temos aqui já o e-mail, a classe e o nome. Tá certo? Então, toda vez que o aluno acessar o formulário, para ele conseguir avançar, ele vai ter que colocar essas informações aqui. Tá bom? Bom, a partir disso, a seção 2, a gente vai colocar as perguntas especificamente dessa atividade ou desse formulário. Tá? Então, aqui eu vou colocar que essa seção eu posso nomear, então aqui eu vou colocar novamente, né, avaliação teste. É a partir daqui a gente começa a elaborar as perguntas. Então, vou fazer aqui, por exemplo, a primeira pergunta. Então, eu vou colocar aqui pergunta 1, certo? Isso aí vai muito de cada matéria, de cada professor. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a pergunta 1. Essa pergunta 1, eu vou definir que tipo o tipo de pergunta que ela deverá ser feita, né? Se é múltipla escolha, resposta curta, enfim. Eu utilizo sempre o critério de múltipla escolha, mas eu peço sempre para os alunos fazerem uma justificativa para mim no papel. Então, quando eu passo um forms para os alunos, eu sempre peço para que eles respondam esse forms em uma folha à parte, né, principalmente na minha área, que é exatas, e depois eu vou verificar se esse aluno realmente fez ou se ele só copiou. Tá? Então, na pergunta 1, eu posso colocar diversas opções. Então, eu coloco aqui alternativa A. Deixa eu fazer uma pergunta mais realista.
para vocês entenderem. Então, eu vou colocar aqui, ó, um veículo percorre 1 quilômetro em 2 minutos. Qual será a velocidade média deste veículo? Qual será a velocidade média em quilômetros por hora deste veículo? Tá bom? Então, eu coloquei aqui a pergunta. Agora, eu vou colocar as respostas, né? Perguntas de múltipla escolha. Então, isso daqui eu consigo fazer também. Deixa eu colocar aqui as opções. Então, 1 quilômetro em 2 minutos, 2 sobre 60, 1 sobre isso aqui. Eu vou colocar a primeira alternativa como válida aqui, 30 km por hora. Depois eu vou colocar aqui 15 km por hora. Depois eu vou colocar 20 km por hora. E por último eu vou colocar 10 km por hora. Você pode adicionar quantas alternativas você quiser, tá? De uma até o número que você achar que comporta aí a sua atividade. Eu geralmente faço com 4 alternativas, que eu acho que é um número razoável, tá? Agora vamos lá. Eu vou colocar, isso também é opcional de cada professor, né, deixar a pergunta como obrigatória. Eu geralmente deixo como obrigatória porque quando o aluno vai fazer o Forms, às vezes são tantas perguntas que ele acaba esquecendo uma e ele vai enviar faltando uma questão, enfim. É mais fácil você deixar como obrigatória porque, de qualquer maneira, ele vai ter que responder as perguntas. E se ele não souber, ele vai chutar, e se não tiver a justificativa pelo papel, ele não vai contabilizar o acerto, tá? Se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, ó, eu posso colocar uma opção também de ordenar as opções de forma aleatória. Ou seja, quando o aluno visualizar esse formulário, ele vai ver as alternativas, tá? Pode até coincidir da mesma pergunta, isso é muito raro, da pergunta ser a mesma para um aluno que está um na frente do outro, mas as alternativas elas vão se alterar também, então fica mais difícil de fazer aí a cola, tá? Outra coisa, eu posso clicar aqui para definir o valor das perguntas. Então, eu tenho 4 alternativas, eu preciso definir qual que é a certa. Então, a gente vem aqui, né, e coloca, onde que está aqui a opção? Eu coloco a opção de fazer um teste. Deixa eu só ver. Por algum motivo ele não está deixando fazer aqui, mas eu vou duplicar essa pergunta aqui. Deixa eu ver se ele... Ah, pronto. É algum problema que aconteceu. Tá? Já aproveito para mostrar um recurso para vocês de duplicação de questões. Você não precisa ficar criando questões a todo momento. Eu posso clicar em cima dela, vai ter essa opção aqui de um retângulo e eu escolho a opção duplicar. Tá? Foi o que eu fiz, eu dupliquei, aí ele já cria a pergunta logo abaixo. E aí a pergunta que ele duplicou, ele trouxe para mim aqui a opção de resposta correta, que eu queria mostrar para vocês. Tá? Então a resposta correta aqui, eu vou colocar a primeira alternativa. Tá? E eu vou adicionar aqui um ponto, certo? Aqui é só concluir. Se você quiser dar um retorno, por exemplo, se você quiser que o aluno, quando ele acerte, ele tenha um retorno, você pode colocar um feedback. Então, basta converter o tempo para horas e dividir a distância
importância por ele. Tá? Isso é opcional, tá? Eu geralmente não faço, todo o formulário que eu passo para os meus alunos, depois eu vou corrigi-los em lousa. Então, eu peço para eles anotarem. Porque isso aqui acaba dando trabalho para você fazer. Mas fica uma opção, se você já quer deixar a resolução ou a correção certa no formulário, você pode fazer dessa maneira. Agora, vamos lá. Lembram, né? Eu dupliquei aqui as minhas perguntas. Vamos supor, essa daqui que deu problema, eu quero apagar, eu clico aqui em excluir, tá? Agora, se eu quiser aproveitar a pergunta que eu dupliquei e mudar completamente, eu posso. Então, aqui ele copiou, isso facilita a minha vida, que é só fazer o seguinte, né? Ó, vamos colocar aqui um objeto de 30 quilos é empurrado por uma força de 150 newtons. Determine a aceleração. Então, de novo, ele já tem as alternativas pré-montadas. Eu posso aproveitá-las dessa forma mesmo, né? Então, posso colocar aqui aceleração 5 metros por segundo. Eu nunca deixo sempre a mesma alternativa como correta. Eu vou alternando aqui, né? Então, eu vou pôr aqui a alternativa C. Isso é interessante porque se você diversifica, toda hora ela vai estar numa posição diferente. Tá? Então, isso é mais, evita mais as chances de existir cola ou cópias. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei na alternativa C. Eu preciso configurar ela para ser a resposta correta. Então, ó, eu vou clicar aqui na resposta correta, vou dar um pontinho e vou concluir. Tá? O que a gente pode fazer aqui agora é finalizar o formulário. Vamos supor que você criou ali as perguntas necessárias, tá? E você quer finalizá-lo. O que você vai, como você vai enviar isso para o aluno? Tá? Vamos só visualizar aqui como é que ficou para vocês entenderem, ó. Então aqui as perguntas iniciais, o e-mail, a classe e o nome. Então vou colocar aqui, por exemplo, o e-mail para vocês visualizarem como é que isso ficou, tá? Vou colocar aqui a classe e o nome, Juan Carlos. Quando eu clico aqui em próxima, ele já vai abrir a tela do formulário. Então, reparem, ó, quando eu criei, eu coloquei a pergunta do veículo primeiro e a pergunta do objeto depois. Aqui, como são só duas alternativas, a chance de alternar é pequena. Num formulário com 10 ou mais perguntas, você fatalmente vai conseguir ter uma aleatoriedade maior. Então, ó, ele colocou a pergunta do objeto de 30 quilos como primeira pergunta. Ó. E reparem, as alternativas 10, 15, 5 e 2. Aqui ele já alternou, já não é 10, 15, 5 e 2. Ele já fez uma certa aleatoriedade. Então, o interessante do formulários, né, é essa opção. Tá? Aqui, o aluno ele não vai conseguir enviar, se ele não responder uma pergunta, ó, vai aparecer aqui, essa pergunta é obrigatória. Então, ele vai precisar, mesmo que ele não souber, ele vai chutar. E aí eu utilizo como critério, se o aluno não fez resolução, não deu a justificativa, a questão vai ser considerada inválida. Tá? Aqui eu vou colocar as perguntas aleatoriamente, tá? E vou enviar para vocês verem. Então, aqui é o que o aluno recebe quando ele registrou as respostas. Tá? Apesar dele conseguir vir aqui e mandar outra, eu estabeleço que a primeira resposta que o aluno fez é a que está válida. Porque ele pode depois, conversou com alguém, ou então ele pode vir tentar mandar outro, a gente vai conseguir gerenciar isso. Ó. Dá uma olhadinha aqui. Aqui são as respostas do aluno. Tá? A gente consegue ver quem foi que respondeu. Tá? Aqui eu vejo que tem o meu e-mail. Se eu mandar uma outra resposta, se eu colocar aqui, ó, de novo, o e-mail jcvromera@gmail.com, se eu colocar aqui as mesmas informações, tá? Agora eu vou acertar tudo, tá? Ele vai aceitar numa boa. Só que você, professor que gerencia o formulário,
você vai conseguir ver que tem duas respostas iguais, né? Ó. E aí você consegue pescar, opa, a primeira resposta que está aqui em cima foi a primeira registrada. Então, o aluno ele pode ter feito isso, você simplesmente vem aqui e exclui a resposta dele. Tá? Como você envia isso para os alunos? Como é que eles vão receber esse material de vocês? Tá? Você vai clicar aqui em enviar. Tá? Você pode enviar individualmente por e-mail ou você pode clicar aqui para enviar como um link. Geralmente eu faço isso, eu clico nessa opção do link, copio e colo como uma atividade do Microsoft Teams para esse aluno acessar do computador ou do celular dele. Tá? Então, basicamente esse aqui foi o nosso primeiro módulo, né? Espero que tenha sido de bom proveito para vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá ok? Um abraço a todos.